Fala galera, esse é o Centro de Memórias do CREF1. Eu sou George Teles e convido você a participar comigo desse bate-papo técnico e descontraído. Vem! Fala galera, mais uma semana estamos aqui e mais uma vez com profissionais de referência. Hoje trago para vocês Sérgio Machado e João Lucas. Olha, quero agradecer muito a presença de vocês, né? Eu sei o quanto tudo é distante, agenda complexa, viagens e compromissos, mas eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente vai ter um momento de muito conteúdo, de muita risada, de muita reflexão. Então, gratidão por vocês terem vindo e eu passo a palavra para vocês falarem com a categoria. Bom, então, primeiro de tudo, um bom dia para vocês. Eu sou o professor Sérgio Machado, sou professor de Educação Física, neurocientista, e queria fazer um agradecimento aí, primeiro de tudo, ao Conselho Regional de Educação Física pela oportunidade de estar falando com vocês aqui sobre atividade física adaptada e inclusiva. Primeiro, quero agradecer ao George, a pessoa George, ao presidente, ao conselho, pela oportunidade de estar aqui, dividindo um pouquinho da nossa experiência, a nossa história. Isso é muito gratificante para a gente, que é profissional de educação física, fazer parte desse momento que vai ficar marcado e eternizado no conselho. Eu estou muito feliz e valeu a pena tudo que aconteceu para a gente estar aqui. Porque nos bastidores existem percalços, mas foram todos superados. Estamos aqui, com certeza quem está aqui fica até o final, porque vai ter muito conteúdo e pode ser que estarem algumas coisas na cabeça de vocês que vai guiar um pouco essa trajetória. Bom, antes da gente entrar no mérito tanto da profissão como da atuação de vocês, vamos tirar o Sérgio Machado e o João Lucas, vamos lá só no Sérgio e no João. Eu até tenho medo de perguntar isso para o João, porque eu não sei como vai ser. Mas como é que era essa infância e adolescência de vocês? Teve algum fator motivacional para a educação física? Não teve? Alguma vivência ou não? Como é que era essa época aí? Como o Sérgio começou, agora eu vou jogar para o João. Então, como é que era essa época aí, João? Então, Sérgio, adolescente. Eu comecei a vida de atleta muito jovem, né? E não gostava de estudar. Eu era uma criança que adorava estar na rua, adorava estar brincando, adorava, quando podia ainda fazer isso e o tempo era outro. E aí, você sabe que boleiro, né? Como é que é? Futebol. E aí eu lembro... Você jogava? Jogo ainda, né? Volante, lateral e zagueiro. Vai, sério. Dizem que sim, né? Se você é profissional de educação física e também joga bola, vou deixar meu DVD aqui pra vocês assistirem depois, tá bom? Não existe mais DVD, eu acho. Né? Será que ele existe? Antigamente era isso. Vai deixar meu DVD no YouTube. Mas, enfim, um fato marcante para tomada de decisão de eu falar assim, vou fazer educação física, na realidade eu lembro perfeitamente, eu tinha 17 anos e eu não gostava de estudar. É até irônico, né? A gente chega aqui hoje como profissional, referência, mestre, estudioso, cientista. Mas eu não gostava de estudar por conta de todo o modelo educacional, enfim, que no qual não me encaixa. Se via adaptado, né? Não me via incluído ali. E aí uma prima minha virou para mim e falou assim, João, sua família tá falando, você tem que fazer educação física, tá na hora de você fazer. Até a Monique, eu agradeço muito a Monique por isso. Você tem que estudar, tem que fazer faculdade, você não sabe o que você quer da sua vida, você não sabe o que você quer estudar, por que você não faz educação física? Isso você ainda estava como atleta? Eu tinha acabado de parar de jogar bola, né, na época. E estava naquele gap de o que fazer, né? Aquele gap de geração neném, né? Termina a escola, não trabalha, não sabe o que quer fazer da vida, qual caminho tomar. João, começa a fazer faculdade de educação física. E na inteligência dela para me seduzir, ela falou assim, se você não gostar, você sai. Você foi jogador, tem tudo a ver, você vai trabalhar com esporte, no ruim você vai estar numa área que você ela teve uma se sente bem. de conversa muito boa, né? E que fugiu do estudo. Sim, né? Ela vai lá no que você gostava. Exatamente. E como você gosta, você vai ter uma chance maior de estudar. Porque você gosta, então você vai ser um bom profissional e tudo mais. E aí começou a minha história. Então, graças a Monique, você está aqui. Graças a Monique. E aí, antes de eu passar a palavra para o Sérgio, uma dúvida que normalmente eu tenho e acontece. Como é que essa decisão chega na tua família? Porque eu estou analisando o seguinte, existiu uma reclamação muito grande de estudos, né? Então você se dedica a uma faculdade. Foi bem recebido sendo educação física? Como foi? Para minha família foi maravilhoso, né? Você decidiu estudar, né? Decidi estudar. Estudar alguma coisa que fazia sentido para mim, e fazendo sentido para mim faz sentido também para minha família. Porque talvez eu fizesse uma faculdade que a minha família
observasse que não tem a ver comigo, não levariam fé, né? E tinha Não muita acreditariam. probabilidade de não dar certo. De não dar certo. Então a educação física fazia muito sentido, que até então com 17 anos, maior parte da minha vida, mais da metade, eu passei sendo atleta. Foi dos 9 até Então essa o futebol idade. acabou sendo um fator motivacional para você entrar, pelo menos. Para eu entrar, e eu nunca trabalhei com futebol. Calma, não dá spoiler. Ô, vida. Sérgio, como é que foi esse garoto aí? Rapaz, a minha história é bem Algo me diz- curiosa, bem Algo me diz que é engraçada. um pouco oposto, mas... Não, pior que não, né? Todo mundo fala que eu tenho cara de nerd, só porque eu sou professor e tal, mas assim, eu comecei na prática, lógico, né? E assim, a minha história é engraçada, ela começa bem cedo, né? Eu quando tinha lá meus 8 anos, eu comecei a ser estragado pela minha avó. História padrão de vida. Fiquei gordinho, né? E aí meu pai, com 12 anos, ele decidiu me levar, né, pro pediatra. Mas não, você vai ter que fazer uma dieta, fazer exercício e tal. E lá fui, e o pediatra me passou uma dieta, né? E falou: você vai ter que fazer exercício, vai ter que ir pra uma academia. Procura uma academia. Orientação médica. Sim. E aí meu pai falou: bom, tem o nosso amigo, antigo, né, o professor Rito, né, que tinha uma academia. Ele falou: pô, vou te levar pra lá, pra você fazer a academia junto comigo. E a Meu gente, pai fazia. meu pai fazia, ele corria comigo na praia, né, de um posto para o outro, eu chegava morto, né, 12 anos gordinho, porque eu tinha feito exercício na vida. Na areia ainda. Na areia, aquele solão, completamente errado, mas enfim, pai, né, querendo ajudar. E aí ele falou: eu vou te levar para a academia do professor Rito, nosso amigo e tal. Eu falei: tá bom. E comecei com 12 anos, então essa foi a minha primeira influência. E eu adorava fazer exercício, sempre fui do movimento. Gostava de jogar futebol, antes mesmo de Era ruim de bola, não gostava. O né? importante é gostar. Antes de engordar, não é à toa que eu fui ser goleiro, né? Depois a gente vai chegar lá. Sinto que o João tá certo, mas vai. Mas enfim. E aí, antes mesmo de ficar gordinho da minha avó começar a me estragar, eu já jogava bola na praça com os amigos da escola e tudo mais. Né? Sempre fui adepto ao movimento. Ao né? movimento, Assim. era um menino do movimento. Né? Então, assim, o que aconteceu? Quando eu fui para a academia, minha primeira influência, meu primeiro contato com a educação física em si mesmo, que chamou minha atenção, foi na academia. Né? Com o professor Rito. Com o professor Rito. E aí comecei a fazer atividade física, emagreci pra caramba, em um ano eu perdi o peso que eu tinha que perder, comecei a ficar em forma, e aí comecei a ter vontade de jogar futebol, e aí comecei a jogar futebol. Né, com meus 15 anos ali, né, passaram os 3 anos, lógico, né, me preparando e tudo mais, jogava na rua, mas um dia eu cheguei pro meu pai: pô, quero fazer um teste, quero ser goleiro, já jogava no gol, já me sentia à vontade. Falou: tá bom. Aí comecei, né, no futsal do Fluminense, né, no Infanto Juvenil, depois passei pelo Juvenil do Botafogo, Juniores do Avaí, Não era ruim, não. e parei nos Juniores do Grêmio e tal. Descobri um talento na adolescência ali no gol, né? Sim, se eu gostava, é o que eu gostava. E tem estatura pra isso, né? Bacana, Sim. que você Que se legal. reconheceu, né? Sim. E uma outra vertente que me levou para a educação física foi a preparação física. Eu adorava fazer os treinos de preparação física específicos. Né? Que é raro, na verdade, para um atleta, né? Exatamente. Principalmente no Brasil. Né, o jogador de futebol no Brasil acha que ele tem que ser, que ele tem que ter talento, mas não tem que ter treinamento. Esse é o problema. Exatamente. A galera só queria a bola e tal, mas eu adorava. Principalmente os de goleiro e os de forma geral, Até né? porque o treino de goleiro é algo que chama muita atenção, Sim, né? É algo esgotante, mas que, para quem gosta, é algo motivador. Interessante, muito interessante. bacana. E isso me chamava a atenção, então, quando eu estava para terminar, quando eu decidi largar, que aí a gente começa a ver por trás que tem muitos esquemas. Tem uma história engraçada, quando eu estava no Avaí um dia, Conta que a gente gosta. saindo do treino. Só pensa se você vai contar. Não tem nome, não tem a pessoa, eu nem lembro da pessoa, do diretor que Eu estava acho que isso é falando. bom, isso eu acho que isso é importante. Não, isso foi em 98, olha, eu estou entregando a minha idade. Isso é 98. Você já juniores, falou a então- idade e o clube, daqui a pouco já Daqui a era. pouco a gente chega lá nesse diretor. Que é diretor. Não, eu nem lembro o nome da pessoa. Mas diga lá. Mas enfim, eu tô saindo do vestiário, era dentro do estádio do Avaí, né? Tô saindo, passando por um lugar que tinha uma portinha pro restaurante, né? Que ficava dentro do estádio. Tá o cara perto do campo falando: pô, mas o meu filho tem que entrar, não sei o quê, falando com o pessoal da diretoria do futebol profissional. Esse cara era diretor do futebol amador. Não, porque meu filho tá com 21, ele tem que subir, que não sei o quê, não pode ficar parado, não sei o quê. Tava nos juniores e tal, mas não tava muito aproveitado. Não estava bem aproveitado, 21, estava estourando a idade. Ele me ligando, eu passando ali por fora, eu só escutando, falei: cara, não dá, não vai rolar. Aí cheguei pro meu pai e falei: pô, não sei se vai rolar não, pai, isso aqui tá meio difícil, a gente não tem empresário, tá difícil. Ele: não, tenta. Meu primo que eu conheci em Florianópolis, um dos meus primos gaúchos, estava lá na casa do meu tio, morava com meu tio.
Falou, pô, vamos lá, vamos tentar no Grêmio, de repente, que ele é gremista, doente, vamos tentar no Grêmio e tal. Ah, tá bom, vai dar muito certo, mas tudo bem. Pelo menos eu fico uns meses. Você já foi desestimulado, né? Já foi meio desestimulado, pelo menos eu conheço meus outros primos, minha tia e tal. Beleza, fui pra lá, fiquei uns meses. Pior ainda, tratamento muito ruim, né? Eles são um pouco fechados ainda por cima, né? Os gaúchos, muita enfim, gente desiste de ser atleta por conta desse bloqueio. Ah, eu não tenho QI, quem indica, eu não tenho olheiro, eu não tenho empresário. É um mundo muito obscuro, né? É. Dessa parte de base. Por isso que as pessoas também falam, né? A gente tem milhares de atletas e os que vingam, né? Os que chegam ao profissional, percentualmente falando, não sei se tem algum estudo, mas deve ser mínimo, né? Muito. E os que ganham muito bem, Menores, é absurdo. E daí decidi encerrar a carreira, né? Eu falei assim, pô, o que eu vou fazer? Eu falei, pô, eu adoro 19 para 20. Já tinha terminado Eu comecei com 15, fiquei quase já começa aquela pressão, tem que ganhar dinheiro, tem que amadurecer, tem que trabalhar, daqui a pouco tem que construir família, tem que casar, e aí, vai fazer o que da vida? Mas eu contei assim com o apoio familiar, sempre você quer fazer esporte, mas vai ter que estudar. Independente do momento, você vai ter que fazer um curso superior. Certo. Né? E aí eu tive esse apoio, consegui terminar. 19 anos você ainda não estava na faculdade, tá? Não, estava terminando meu segundo grau em Porto Alegre, né? E ali tentando ainda. Mudou de escola, é verdade. Pois é, eu tive que estudar, terminar lá. Né? Essa coisa de ir pro sul, eu acho que ele gosta. É legal, é um lugar bacana, é um lugar bacana. Mas aí, Diego, aí ele decide parar. Decidi parar. Terminei a escola, né? E aí voltei para o Rio de Janeiro. Falei, pô, pai, agora quero estudar, né? Quero fazer o meu curso superior, quero fazer educação física. E me deu apoio total, né? Eu já gostava, falei, quero trabalhar com futebol. Acabei que eu nunca trabalhei com futebol. Olha que interessante, temos dois profissionais aqui que a motivação foi o futebol e a coisa vai, né? Exatamente. Isso é muito engraçado, né? Porque minha motivação era o futebol, mas aí a gente entrando na faculdade, a gente muda completamente, né, o rumo, né? Não sempre, mas eu mudei completamente o meu rumo, né? Porque a vivência como aluno, como atleta é uma, e quando a gente começa a estudar e trabalhar é diferente, né? Sim, e a gente começa a ver outros campos de atuação. Eu adorava a preparação física, até hoje eu gosto, mas nunca trabalhei, nunca fui para esse lado. Só você viu como o start. Isso só mostra o quanto a educação né? física é uma área muito vasta, né? Muito, muito grande. Eu acho que é bacana para quem está assistindo a importância de não se prender, né? Não se prender. De você ter, seja o estímulo, ou a vocação, ou o interesse, pode ser também, né? Exatamente. Mas como o João agora perfeitamente colocou, as vastas inserções que principalmente para o profissional recém-formado, que muitas vezes sai da faculdade ali com pouca vivência, ou que mora em alguma região, estuda numa região, onde a maioria das pessoas começam a faculdade querendo trabalhar em uma área e não se permitem experimentar outras áreas que talvez podem tocar mais o coração. Sim. E se essa pessoa gosta, ela vai estudar mais e quem sabe ganhar mais dinheiro. Temos dois exemplos aqui. E até dentro do futebol mesmo, muita gente pensa que é tudo, mas só não é. Hoje no futebol existem várias subclassificações da educação física ali, da performance, que é incrível. Beleza, Sim. E aí então existe um fator motivacional de vou cursar a graduação de educação física. Sempre gosto de perguntar aos convidados aqui pra gente bater um papo. Como é que foi esse período acadêmico aí? Porque nem sempre é fácil, né? Às vezes a gente tem aquelas coisas que a gente tem que decidir se vai laixar ou tirar xerox. Agora começa com sério, eu sabia. Deixa eu me preparar. Como é que foi esse período acadêmico aí? Causas interessantes, conta pra gente. Pois é, né? Assim, sempre tem, como a gente está falando aqui, sempre tem os perrengues, né? Então é bom a gente começar sempre falando dos perrengues, as coisas engraçadas, as dificuldades que a gente passa, né? Então, eu sempre tive, né? Eu nunca tive uma vida assim, para ter sido criado na Zona Sul, nunca tive essa vida fácil, né? Eu fui criado pelos meus avós, lógico, meus pais todos morávamos juntos, né? Mas meus avós eram imigrantes, filhos de imigrantes europeus, assim, Europa pobre, né? Portugal, Espanha pobre, né? Então não tinha muita grana, né? E vieram fazer a vida aqui, né? Meu avô veio para o Brasil com 13 anos, sozinho, morou em casa de parentes, enfim, mas foi fazer a vida sozinho, né? Saiu de um Portugal muito pobre, brigado com o pai, conta de problemas de família, né? E foi fazer a vida. E minha avó era filha de imigrante espanhol, tal, também nascida em Campos, cidade pequena. O pai morreu muito cedo e teve que se virar para seguir a vida. É a vida de sacudindo, né? Vamos embora. Exatamente. E eu sempre tive essa pegada dele do trabalho, né? De ralar muito, do estímulo.
Exatamente. E sempre trouxe isso para minha vida e para o meu trabalho em si. O João me conhece muito bem, ele sabe que eu sempre sou um cara muito legal no meu trabalho, né, como orientador, como professor, inclusive também na prática com ele lá, né, no instituto, mas sempre cobrando muito, com muita vontade. Mas quando eu fui aluno do mestrado, não foi muito legal, não. Não, foi sim, tranquilo. Olha o João querendo te entregar. Sempre um vibrador, né, cobrando muito, né. É um psicopata da produção. Mas olha só, não foi não, Assim. eu quero saber dessa área acadêmica aí, como é que foi essa, Pois é, essa faculdade? então, assim, isso é só para pontuar, né, então, sempre estudei, né, tive um ensino privado, lógico, na escola, né, meu pai e minha mãe sempre me ajudaram, meus avós também, né, mas assim, não consegui passar por eu não ter tido um bom estudo, um bom pré-vestibular e um bom segundo grau, porque tive que ficar pulando de escola em escola por conta do futebol. Eu falei, mãe, me ajuda a pagar a universidade privada, o resto eu vou fazer tudo público, você não vai precisar gastar grana nenhuma comigo, isso eu te prometo. E assim foi cumprido, né? Fiz minha pós-graduação toda no público, né? Então, assim, tinha esses perrengues, não tinha muita grana para lanchar e tal, para comprar livro. E aí que vem o barato da história, né? Como é que eu comecei a fazer minha bibliotecazinha de estudos da graduação, né? Eu entrei para um estágio, né, que aí foi me direcionando para o que eu faço hoje. Foi no segundo período da graduação que eu conheci um professor chamado professor Marcos Vinícius Simões, que é o Marquinhos, que ele dava aula de neurofisiologia, né? E aí eu comecei Conheci o Sérgio. Comecei a me apaixonar pelo cérebro. Porque o cara era muito bom dando aula, era um brincalhão, mas ele era um cara sério, mas brincava, e você aprendia com as brincadeiras, com as zoeiras e tal. E assim, aí me apaixonei pelo seu sistema nervoso central. E daí comecei a fazer estágio com ele na empresa que ele tinha na época, hoje acho que ele não tem mais, mas tinha uma empresa que a gente trabalhava com pacientes psiquiátricos. Fiquei 2 anos com ele, né? Do segundo período até o 6º período com ele, né? Então foi aí que saiu um pouco o futebol, da tua idealização. Ele descobriu uma outra paixão. Né? Exatamente. E aí, Sérgio, eu quero que você continue para você ter essa história, mas para provocar vocês dois, o quão é importante boas referências no nosso caminho, né? Com certeza. Porque hoje, a sua situação hoje, profissional, percentualmente falando, é quase toda pelo que você sentiu de experiência com ele. Exatamente. Eu diria, Jorge, que tudo que a gente, e serve para vocês, colegas profissionais de educação física, tudo que nós somos profissionalmente é graças às referências nas quais nós nos apegamos. Né? Porque as referências boas, elas existem. Acontece que a gente nem sempre se apega a ela. Ou a gente se apega a referências ruins, ou que não vão nos levar a lugar algum. E aí esse estágio já te motivou a seguir essa linha? Exatamente, era um estágio que assim, a gente acompanhava os profissionais formados, né, que trabalhavam com ele, nós éramos estagiários, né, nos atendimentos a esses pacientes que tinham transtornos mentais, mas na verdade não eram em hospitais, na verdade eram em academias ou parques, porque eles vinham de psiquiatras que indicavam, né, o trabalho nessa empresa, e era muito bacana que a gente acompanhava nesses espaços, né, públicos, né, ou privados, fora do ambiente hospitalar, que isso é fundamental. E fora também do ambiente de prática de exercício engessado, que talvez esse paciente aí que já tem uma objeção maior, ele acaba se sentindo mais atraído a fazer. E isso é uma coisa legal, vocês profissionais, vocês têm que perceber uma coisa, esse é um campo fundamental para nós, né, que é a educação física e saúde mental. E pouco explorado. Né? Pouquíssimo explorado, hein, gente? Então aproveitem, estudem bastante, porque essa é uma área pouquíssimo explorada. Cada vez mais, né, a gente vê que a prevalência de indivíduos com depressão e ansiedade só aumenta. Ainda mais no momento pós-pandemia. Sem após ainda, na verdade, né? A gente intercala. E a geração Z mudando toda a forma de vida, né? Estamos nos adaptando a esse processo. Então, cada vez mais esses indivíduos estão pingando, não só nas academias, mas de forma geral estão procurando atividade física. A gente tem que estar preparado, pessoal. Você vê que no meio da trajetória profissional tem aula. Exatamente. João, e você, cara? Como é que foi esse período acadêmico aí? Cara, foi meio louco. Foi bem louco porque foi uma mudança muito radical na minha vida, né? Eu não gostava de estudar, a ideia de ficar sentado assistindo aula era muito difícil para mim. Antes de você continuar, explica pra gente, esse não gostar de estudar era em relação ao conhecimento ou em relação à estrutura que você recebia? Em relação àquilo de como você ficava sentado? Acho que é legal você explicar isso. Em relação, eu não gostava de estudar em relação à maneira como o conhecimento me era apresentado.
né? E esse é um dos nossos grandes focos. Inclusive, o Sérgio falou que começou a gostar de neurofisiologia porque o professor ensinava de uma forma interessante. Exatamente. Se você pegar o mesmo assunto aqui, né, mercado de trabalho e educação física, e a gente ficar de maneira chata e dizer que quem não aprende que está errado, as pessoas não vão gostar e não vão aprender. Se a gente pega esse assunto e traz de uma maneira interessante, as pessoas vão gostar e vão aprender. Né? E eu tinha muita dificuldade na escola com matéria que eu não gostava, que eu não me dava bem, que eu tinha dificuldade de aprender. Aquilo me fazia muito mal, matemática, exata, química, física. Então eu já fui com bloqueio. Eu pensava já, estudar não é para mim. Estudar não é para mim. E por outro lado, as matérias que eu gostava na escola, ciências, biologia, história, filosofia, eu achava que eu não precisava estudar porque eu sempre tirava nota boa sem estudar. Então realmente era a metodologia e não o conhecimento. Exatamente. Né? Só que aí quando a gente chega na faculdade, é totalmente diferente de quando a gente está na escola. É muito diferente, né? A gente não é mais criança, a gente já amadureceu, só que aí entram outros desafios. O desafio de você ter uma rotina de trabalho e estudo para uma pessoa que não gostava de estudar, que tinha uma vida de atleta, sai da zona de conforto, e aí começa a dormir 4, 5, 6 horas por noite, quando era muito, né? Então, gerou um mix de ansiedade, eu passei por um processo muito grande de crise de ansiedade, de me ver até perdido mesmo, mentalmente falando, em termos de saúde mental, mas deu certo. Porque na verdade o que você fala é interessante, porque quando a gente está na escola, a gente tem que estudar, teoricamente, mas está lá, os pais estão apoiando, um familiar. Chega na faculdade é você com você, né? Você ou você busca, ou não vai rolar. Exatamente. E aí começa a rolar aquela pressão, né? Eu estou na faculdade, quando eu sair daqui eu preciso ter emprego. E que tipo de profissional eu quero ser? E pelo menos no início o futebol ainda estava muito presente, ou não? Então, na realidade, meu primeiro estágio já foi com educação física adaptada, né? Não foi no futebol? Não foi no futebol. E foi no segundo período, muito recente. No primeiro período, eu pensei em sair da faculdade. É mesmo, João? Porque o primeiro período são aquelas matérias mais introdutórias. E te remete ainda muito à escola, né? Exatamente. Eu tenho a necessidade, dentro de mim, eu gosto de coisas densas, coisas raras, eu gosto de coisa que prende bastante a minha atenção, que me leva a um outro nível. Ou nível de estresse mesmo, Sim. Coisa que me faça ser intenso. Exatamente. E aí eu tava assim, cara, não sei o que eu vou fazer, não sei se eu gosto. É porque eu tinha acabado de entrar na faculdade que eu não sabia o que eu queria. Eu sabia que eu tava fazendo algo porque eu tinha que fazer faculdade e eu tava ali porque eu tinha alguma coisa em comum. Isso é curioso que o João tá falando. Também não tinha noção do quanto de disciplinas teóricas importantíssimas eu ia estudar. Eu não tinha essa noção. Para mim, a gente, lógico, ia estudar anatomia, estudar o corpo, enfim, um pouco de fisiologia, mas muito mais esportes, atividade física em si, sabe, musculação, por exemplo, treinamento de ginástica, enfim. Mas não sabia que ia ter tanta coisa interessante que eu fui me apaixonando, teórica, que é fundamental para a prática. Isso é muito legal que ele está falando. A educação física tem muito disso, né, cara? Parece que ela vai te envolvendo, né? Ela vai te envolvendo. E aí, quando eu comecei a me descobrir na educação física, isso mudou a minha vida. Né? Porque eu, com 17 anos, eu comecei a trabalhar muito novo. Comecei a trabalhar com 12, 13 anos, que minha família é família de comerciante. Né? Embora a gente venha de uma família que lutou muito para sobreviver, como eu comecei a trabalhar novo, eu tinha o meu dinheirinho. Então, quando eu entrei na faculdade, eu tive que abrir mão de trabalhar e ter o meu dinheirinho para fazer a faculdade. Muita coisa mexendo com a tua cabeça. Muita coisa. E para um moleque de 17 anos, namorador como eu era, não sei se pode falar isso aqui, né? Eu acho que quem não vai gostar daí, pode falar. Gostava de sair, gostava de viver. E aí eu tive que fazer a seguinte escolha. Comecei a fazer estágio, porque eu precisava fazer estágio e aprender para quando me formar estar realmente preparado. E eu dou mais um conselho para você. Não pense duas vezes se você tiver diante de escolher entre trabalhar fora se você puder escolher, trabalhar fora da educação física para ter dinheiro, para luxo, ou abrir mão disso e sacrificar um pouquinho e quando você se formar e estiver pronto para o mercado, um profissional seguro. E aí, no segundo período, eu conheci o professor Maurinho, que ele me apresentou o CIAD. Mas você já teve alguma vivência com a deficiência antes de chegar essa oportunidade no CIAD? Aí eu volto para a questão
uma série de coincidências que aconteceram na minha vida, né? Eu tinha uma irmã com deficiência que veio a falecer alguns anos antes de eu entrar na faculdade. Na realidade, ela é uma prima sanguínea de primeiro sangue, de primeiro grau, e os meus tios faleceram, né? Contraíram HIV naquela época, há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, não tinha acesso, né? E tudo mais. E quando eu tinha uns 6, 7 anos, essa prima começou a morar lá em casa. E ela tinha paralisia cerebral, ela tinha uma dificuldade de locomoção muito grande, ela tinha pouca funcionalidade e ela nunca teve acesso à terapia. Não existia nada disso, né? Não existia. Só que até então, né, eu não pensava, eu olhava para aquela vivência, mas não te remetia. Eu não tinha uma intenção profissional com aquela vivência, né? A gente vivia aquilo ali, tinha noção do que era preconceito, exclusão, beleza, faz parte da minha vida. E aí, de repente, o Maurinho ofereceu, o Mauro Macedo ofereceu o estágio no CIAD, para quem estava no segundo período, a partir do segundo período já podia, e ele falou que era um estágio remunerado, uma experiência top, um lugar que abria a nossa mente, a nossa visão, que ia ser um lugar que abria portas, que a gente ia aprender muita coisa, que era referência, e aí perguntou quem queria. Eu lembro que 2 amigas levantaram a mão na hora, e aí eu não prestei atenção. Aqui assim, eu acho que tem que levantar a mão. Aí eu fiquei assim, olhando, depois eu acho que eu dei mole. Para não ser mal educado com essas amigas, eu pensei assim, vou esperar acabar a aula, quando o Maurinho descer, o professor Mauro descer, eu vou atrás dele. E você não levantou a mão lá? Não, levantei a mão, estava atrasado, vou parecer que eu fiz isso de sacanagem com os outros, né? Aí quando o Mauro desceu, eu fui atrás. Fui atrás, falei, professor, quero. E uma coisa que eu aprendi na minha vida é, se você quer, não tenha medo de ser chato e de mostrar que quer. Correr atrás. Eu falei, Maurinho, eu quero, professor, eu quero, não sei o que, vai. Aí ele falou, ó, manda um e-mail para esse e-mail aqui, dizendo por que você quer, e todo mundo que mandar esse e-mail aqui da turma ou da Unig como um todo, vai, no dia tal, ter a oportunidade de fazer uma entrevista em um processo seletivo. Ele estava viajando. Ou seja, também não era só ir. Não era só ir. Tinha que mandar e-mail, demonstrar interesse, chegar lá e fazer o processo seletivo. Ou seja, todo um cuidado de quem estaria lá, né? De quem estaria lá, legal, né? E aí, o Maurinho voltou da viagem, que ele estava fazendo uma viagem com seleção carioca de basquete da base, etc. E eu mandei e-mail. Aí eu contei a história, eu refleti, eu falei, cara, que interessante. Só então depois eu comecei a pensar no quanto isso fazia sentido para minha vida, né? Depois que o Maurinho falou, depois que eu fui atrás dele, depois que eu mandei o e-mail e escrevendo o e-mail, que eu comecei a pensar. Refletindo o que você viveu. Caraca, faz sentido. E isso já há quanto tempo que a sua irmã tinha falecido? Você lembra? Mais ou menos tipo 1 ano, 10 anos? Não, uns 4 anos. Não, era recente ainda, não era? Era recente. Aí quando eu comentei com a minha mãe, nossa, ficou toda feliz, né? Parece que faz isso aqui, né? Fechou o ciclo, né? E uma coisa engraçada, antes do João terminar a história, os nossos caminhos sempre se cruzando, né? Maurinho foi meu aluno de mestrado no Universo. Caramba! Maurinho foi. E foi professor dele. Quando as peças têm que se movimentar na direção correta, elas se movimentam, não tem jeito. Sim, não tem jeito, cara. O Maurinho foi uma dessas grandes referências na minha vida, como pessoa, sabe? Como ética, como honestidade, como ser humano, como marido, como pai, um cara incrível, né? E aí, voltando, eu mandei um e-mail, o Maurinho pediu pra eu chegar lá. Nesse dia eu não me atrasei, cheguei cedo, lógico. É porque não era o George lá, tá, gente? Aí, fazer o quê? E aí, quando eu cheguei na sala lá, na sala da coordenação do CIAD lá no 3º andar, aí eu fiquei lá esperando. Aí, quando eu entrei, o Maurinho perguntou para Sheila Bibi, ô Sheila, tem mais alguém aí agora? Ele, então recebe o nosso estagiário aí. Eu falei, professor. Não veio para entrevista? Não veio para entrevista? Não, processo seletivo, ele, você foi o único que mandou um e-mail. Você preocupou. Essa vaga já é tua. Legal. Você está aprovado. Por quê? Já era para ser. Porque já era para ser, né? Porque existia uma coisa maior, mas muitas vezes você, professor, profissional, você deixa de ter uma oportunidade porque você não leva fé. Você foi atrás dele, você mandou um e-mail? Fui atrás e aí começou o meu trabalho no CIAD. E aí eu lembro assim, a minha avó, né, ficava toda boba, né? Então, assim, eu estava fazendo por outras pessoas o que a minha família não pôde receber, não pôde receber
pela minha irmã, né, ali, e a minha avó sempre vinha com falas, ela tá no céu agora, né, capacitistas ali, falando, você tá ali com os deficientes, os doidinhos, não sei o que, eu não vou, né, assim, mas ela não tinha nem noção, e eu lembro que a minha família na época, instalado, né? na minha família falava do meu trabalho como se fosse uma caridade, como se eu fosse e assim, foi fantástico. O meu trabalho começou a impactar a minha família de um jeito, família toda, de um jeito fenomenal. E aí o João, que odiava estudar, começa a ter um interesse incrível, um sentido no cérebro, no comportamento humano, no potencial humano. Olha que bacana. Porque eu comecei a ver na prática como uma pessoa que para as outras não poderia ser nada, começa a aprender, se desenvolver tanto na parte motora, e o esporte também melhora a parte social, a parte cognitiva, a parte acadêmica, a parte intelectual. Eu preciso entender por que isso acontece. Eu estou vendo aqui como estagiário o que acontece. Aí, estudando, eu comecei a ver o processo, o porquê que isso acontece. Não, que bacana porque ele sai de um jogador de futebol que não gosta de estudar, para um cara que oferta à sociedade o que não recebeu em família, vira referência para a própria família, fez assim tua vida, né? E que resgata essas pessoas para a sociedade. Isso é importante da gente nesse trabalho. E mais uma trabalho, coisa que eu tenho a ver em comum com o Sérgio, eu tenho um cérebro tatuado aqui por causa disso. Porque uma das minhas paixões é entender o quanto o cérebro é capaz de mudar. E a gente fala muito de oportunizar, né? O quanto cada pessoa pode aprender, desde que a gente crie e dê ferramenta para isso, né? Tal da neuroplasticidade, né? Sérgio, e você, cara? Teve essa vivência, né? Montou, eu achei muito interessante, montei minha mini biblioteca. Eu fico imaginando essa mini biblioteca. Eu fico imaginando. Bota a foto que a gente bota no link aqui, só pra gente ver como é que é. Não, só fazer um comentário. É legal o Sérgio falar isso, né? Não, cara, ele realmente foi um excelente orientador e é muito, muito amigo. Mas quando eu cheguei assim, né? Lá, fiz a prova, passei longe de quem é do Sérgio, os professores falavam assim, o Dudu, todo mundo tá ferrado, hein? O Sérgio é um psicopata. Bem referendado. O pessoal gosta de debochar. Mas aí existe esse estágio, existe essa motivação, né? Você começa a se apaixonar por esse estudo do cérebro. Vem a formação. Como é que você entra nesse mercado? Você já entra direto na pesquisa ou foi, né, galgar outras capacitações? Como é que foi esse momento? Eu passei pelos estágios todos, né, que a gente faz na graduação, tanto em escola, né, quanto a parte de fitness e tal, um pouco no esporte, ainda, um pouquinho logo depois que eu me formei, eu trabalhei com uma escola de vôlei, com adolescente, eu era da preparação física, né, eu gostava, fiz um pouco isso, tinha essa pegada também da questão da aprendizagem, do movimento com essa galera, né, até porque era um adolescente, né, questão do aperfeiçoamento do movimento, mas com a preparação física envolvida. Logo após, né, acabei conseguindo um contato para fazer meu mestrado, né, na Universidade Federal do Rio, na área de saúde mental. Depois da graduação? Logo em seguida, né? Então eu trabalhei um pouco do início ali do mestrado, né, na escola de vôlei, né, com essa pegada, e aí fui desenvolvendo, indo para pesquisa nessa área de aprendizagem motora dentro desse departamento, que era o departamento de psiquiatria, né? Tinha um laboratório que trabalhava com isso, né, com estudo de controle motor e tal. Apesar de ser dentro de um hospital, né? Mas na verdade você foi se construindo, né? Profissionalmente, com a tua vivência, tanto no estágio como na possibilidade do mestrado. E aí, pós-mestrado, já emendou outro? Eu terminei o mestrado, continuei trabalhando na época do mestrado, eu parei no final do mestrado porque eu não estava conciliando, porque como tinha bolsa, o orientador exigia que ele ficasse a semana inteira fazendo pesquisa, enfim, dando aula, essas coisas. E aí terminei, fiz logo a prova do doutorado. Eu senti que o Sérgio falou um pouco puto sobre... Eu tinha que ir lá, pesquisando aula. Não, que eu queria trabalhar também. Eu sentia falta da prática, né? A gente sente falta. Mas não vai desencorajar as pessoas a fazerem mestrado com bolsa. Não, pessoal. Vocês sendo bolsistas, tem uma necessidade, o orientador vai para o laboratório, não é isso? Mas sempre que der, trabalhem. É importante. A prática também é importante, mas a teoria sem a prática não dá, cara. Vocês têm que ter a prática do dia a dia do profissional, isso é importantíssimo. Isso é uma coisa que eu gosto sempre de frisar, né? Então eu sentia falta, mas eu sempre tentava trabalhar, né? Então o mestrado eu ainda consegui trabalhar, o doutorado já ficou difícil, né? Porque aí você começa a acumular funções,
né? Ele gostava. E é outro patamar também. Você emenda já o doutorado no mestrado? Terminei sequencial. Tô falando, esse cara é um psicopata. Eu passei direto, tinha um requisito lá que eu consegui cumprir, não fiz prova e entrei direto no programa. E continuei e fiz o doutoramento lá em 4 anos. Que legal. Então, eu formei em 2005.1, entrei lá no mestrado em 2006.1, né? Tive esse delay aí de 8 meses para fazer. Tinha um estágio probatório, em si que você tinha que fazer um projeto, enfim, uns requisitos para você fazer a prova. Você pode citar também, né, Sérgio, que todos esses requisitos são ocasionados por conta do nível e da referência de onde você fez a sua formação acadêmica, né? Sim, exatamente. Isso aí. É um lugar muito respeitado nacional e mundialmente. É um filtro, né, que precisa existir para que o cara fez mestrado, doutorado no Instituto de Psiquiatria do Brasil, né? Pioneiro no Brasil. Sim, foi o primeiro hospital. O IPUB é o primeiro do Brasil, né? Como profissional de educação. Como profissional de educação, rompendo barreiras, né? E aí tem umas situações no meio de médicos ali. Conta a polêmica. Tem umas situações que você passa, assim, que você vê uns certos olhares, você fala, qual a sua área? Aí eu tava sempre assim, né, de polo, sapatênis, calça e tal, porque ali no hospital, os orientadores, vem um pouquinho mais arrumado, tal, não pode entrar de bermuda, nem de tênis e tal. Então você já ia meio, né, voltado para aquele ambiente mais médico. Para não correr esse risco, eu só não dizer agora. Mas existia aquela barreira, né? Quando... Com a educação física tinha. Porque a gente estava na psiquiatria, então você via muito psicólogo e psiquiatra, normal, alguns neurologistas, enfim. Aí depois começou a chegar a galera da fisioterapia e da educação física para trabalhar com a galera do exercício e da aprendizagem motora. Aí ficou um trabalho mais multidisciplinar, né? Tratar a saúde mental para além daquela reabilitação medicamentosa ali, né? Exatamente. Isso teve essa quebra de paradigma, isso um pouco até antes de eu entrar já começou a ter esse movimento, que antigamente o curso inclusive tinha psicanálise, tinha esse nome, era psiquiatria, psicanálise e saúde mental. Hoje em dia é só psiquiatria e saúde mental. Porque tiraram, essa pegada era ruim para o curso, não tinha muito psicanalista e esse movimento foi quebrado. Né? Então mudou um pouco essa questão quebra de paradigma, da reabilitação, né? Quebra de paradigmas do profissional de educação física se colocar no espaço de cientista, de busca, de pesquisa, né? Exatamente. Isso é importante. Então nas disciplinas, às vezes as pessoas ficam, você faz o quê e tal? Eu falo, não, eu sou profissional de educação física. As pessoas ficam, o que você está fazendo aqui? Assim, e dando aula para médicos, né? E dando aula para médicos. Espantado, né? Pô, como assim e tal? Isso enquanto aluno, né? Professor também, lógico, né? Sempre tem uma rixazinha do médico lá que quer tentar te derrubar, que é professor também. Que realmente não é cabível, né? Bobagem. Tanto é que eu me formei, né, lá, fiz o doutorado, terminei o doutorado, e já comecei a orientar dentro do pós-doc, lá do pós-doutoramento, e depois o meu chefe, né, que era um psiquiatra, um dos mais famosos aí do Brasil, o professor Antônio Nardi. Então, professor Antônio Nardi, se você um dia fez esse vídeo, esse podcast, lhe agradeço imensamente a oportunidade que você me deu para me tornar um bom professor. Porque ele me abriu as portas de um laboratório médico para ser um dos professores do grupo dele. E ele foi uma pessoa que quebrou o paradigma, né? E a gratidão e o reconhecimento são muito importantes. Exatamente. Isso é outra coisa que leva o profissional a qualquer lugar do mundo. Seja grato com quem te abriu portas. Exatamente. Um cara fantástico que via, assim, viu um bom pesquisador em mim. Identificou, na verdade. Identificou e me deu oportunidade. Eu conversei com ele, eu quero trabalhar, eu quero orientar no seu grupo. E não te rotulou como alguém da educação física. Exatamente. Beleza. E aí, João, você está no CIAD, né, e fez esse período de estágio, né? E aí você se forma e dá sequência na área da adaptada? Como foi assim, isso? A minha chegada no CIAD, e aí começou, só para voltar e concluir aquele assunto, aí minha vida mudou radicalmente. Né? Eu estava saindo de uma fase da adolescência ali, comecei a faculdade de novo, e comecei essa vida profissional, e aí começa aquela rotina, né? Acorda às 5 da manhã, sai de Queimados, vai para a capital, sai da Central, vai para Nova Iguaçu, solta no trem, pega o ônibus para a Unig, sai da Unig, chega em casa às 11 da noite e segue. Não está assistindo? Depois piorou, fica tranquilo. Depois comecei a acordar às 3h30. E eu nesse meio tempo, apareceu a oportunidade de dar aula no Mais Educação. Né? E aí, com 17 anos, dando aula para pessoal com deficiência no CIAD, e também no Mais Educação. E no Mais Educação você não tem supervisão, né? No Mais Educação você é monitor. E no CIAD, Deus sabe de tudo, né?
Prefeitura do Rio passava por uma crise naquele momento, e com 2 meses de CIAD, o Maurinho chega para mim e fala assim, moleque, não tem mais bolsa. Não, pior do que isso, se ela está atrasado 4 meses, vai continuar atrasado. Você é o meu garoto. É um problema, se você roer a corda eu entendo, tal, mas você vai ter uma oportunidade aí. Os professores vão começar a fazer revezamento, vai faltar RH, tu topa da aula, assumir turma, sob minha supervisão, mas ali eu falei, rapaz, mas eu não sei como é que eu vou fazer isso. E algo novo para você. Falei, isso vai dar merda, não vai dar certo. Aí eu procurei o professor Marcelo, você vai ver isso aí. Inclusive eu tô para ir no CIAD lá, quero ir pelo menos de 3 em 3 meses lá, por gratidão. Falei, Marcelo, eu não sei o que fazer, aceitei. Uma coisa que o meu pai me ensinou na minha vida, você não sabe como é fazer, aceita. Aí, uma semana caganeira, passando mal, mas o Marcelo pegou na minha mão e falou assim, cara, vai dar certo, toma aqui, vou te separar isso aqui, lê isso aqui, leva isso aqui para casa, começa a pegar a ficha dos alunos, começa a entender mais profundamente o que é CID, começa a te deu tudo que você precisava fazer. Começa a entender os cuidados na intervenção, porque na prática você vai desenrolar, né? Você vai ali, e aí começou. Quando eu me formei, eu já estava há 4 anos no CIAD, né? Eu fiquei Você fez todo o período de faculdade lá. Eu entrei no CIAD no meu segundo período e só saí do CIAD quando me formei. Né? Houve um momento em que o CIAD ficou fechado, né? Ficou parado o CEMEL por conta de problemas políticos. E aí quando o CIAD voltou, eu voltei como estagiário também. E eu quero só destacar isso, que é uma coisa que me emociona muito, né? Mais uma vez falando do Maurinho, quando o CIAD ia ficar fechado, a parte esportiva, falei, Maurinho, e agora? O que eu vou fazer? E, cara, me ajuda a arrumar um estágio na academia, preciso ter vivência. Aí ele me arrumou um estágio nessa academia física na Tijuca, ligou pro coordenador na minha frente e falou, é meu garoto, vai aí, pode dar uma vaga para ele. Também cheguei antes da hora, tá? Porque não era o George. E aí 1 ano na academia já, estava na academia ali todos os dias, recebo a ligação de uma outra chefe, né, já era uma outra OS, uma outra situação. João, você quer voltar pro CIAD? Caraca, no meio da estação assim, faz como, né? Você tem um estagiário para indicar também, além de você? Eu pensei no Alexandre, que foi um amigo que eu levei junto com o Maurinho, voltou e, enfim, me formei, trabalhei num projeto em Queimados, né? Tive que tomar a dura decisão de começar a trabalhar ou entrar no mestrado. E é legal, fugindo do tema aqui um pouquinho, porque assim, é legal a gente estar aqui hoje, né? Eu tô aqui perto de 2 referências aqui da minha vida profissional. Eu preciso contar como é que a gente se conheceu aqui. Não, quer contar você, cara. Vai, segue. É legal porque hoje eu tô perto de 2 referências, né? E deixa eu contar então como é que a gente se conheceu aqui. Posso quebrar o protocolo, gente? Olha só ali. Eu conheci esse cara aqui, o George, em 2015, né? E eu estava no segundo período da faculdade. Eu tinha acabado de entrar no CIAD e um professor da Unig, ele estava promovendo um curso junto com o George sobre educação física adaptada, então eu estava usando a flor da pele, né? Buscando conhecimento, né? Buscando conhecimento, e foi maravilhoso, porque muita coisa começou a fazer sentido para mim ali, profissionalmente falando, que quando a gente começa com a prática, a gente não tem a teoria. Quando pega a teoria... Isso é a importância da mesclar, né? Exatamente. Daí eu encontrei o George, reencontrei na minha primeira aula da pós, né? Foi com o George. Minha primeira aula da pós foi com o George. E eu ainda não tinha terminado o bacharel. Eu terminei licenciatura, comecei a fazer a pós-graduação, enfim, fazendo uns bicos aí. E aí, quando eu estava perto de me formar, eu já estava encaminhado, preparado, eu digo preparado mesmo, profissionalmente, para fazer o mestrado. Porque uma outra pessoa teve uma influência total na minha vida, era muito próximo ao George, o professor Alberto de Sá. Ao George, ao Sérgio, o professor Alberto. O professor Alberto, no 3º período, ele chega na Unig. Ele já conhecia o Sérgio, né? Era meu aluno de doutorado, cara. Aluno do Sérgio doutorado. Exatamente, tudo né? Tudo energia, né? E aí, no 3º período, ele chega pra mim do nada e fala, pô, garoto, você tá mandando bem na aula de fisiologia, que era a matéria que eu gostava, você tirou boa nota e tal, você tá bem, o Maurinho falou bem de você, você não quer fazer iniciação científica, não? A educação científica, a iniciação científica da Unig nunca tinha recebido, ou ficou anos sem ter aluno de educação física. Caramba! Tinha medicina, odonto, não sei o quê.
E aí eu comecei ali com o Alberto, no terceiro período, a praticar ciência. Praticar ciência, ele sempre vinha falando do Sérgio. Então o Sérgio para mim era... Você já tinha essa sementinha plantada? O Sérgio era um ídolo ali, né? Era um ídolo acadêmico, né? Pô, o cara trabalha em saúde mental, referência, ídolo, pós-doutor em saúde mental, tá ali, não sei o que. Ele começou a botar na minha cabeça, cara, tem oportunidade na Universo, oportunidade na Universo ali. O dia que você for se formar, dá pra ir. Aí o Alberto acabou saindo da Liga, foi pra Goiânia, né? Chegou me oferecer pra ir pra lá e tal, mas aí minha família não lidou bem assim da amendoninha. E aí, quando eu tava quase me formando no bacharel, eu cheguei pro outro professor, amo o professor Tiago, mas gente, nem sempre você tem que ouvir as pessoas. O Tiago falou assim, cara, tu quer sair da graduação direto pro mestrado? Eu falei, eu vou, mas isso não existe. Eu falei, vai existir agora. O Alberto falou que eu posso, eu vou ouvir quem disse que eu posso, né? E aí eu fui lá conhecer o Sérgio, paro de frente com um cara que eu já ouvia dele há muito tempo. O que você quer que eu? Falei, cara, quero fazer mestrado, não tem como pagar, né? E aí o Sérgio falou que tinha uma vaga pro meio do ano. Só que aí, meio do ano, eu sou ansioso pra caramba, cara. Eu comecei a encher o saco dele, mandar documento, mandar material, que era pra mudar no meio do comecei a mandar, apareceu. E aí, pra chegar onde você perguntou, se formou, continuou atuando na área, eu fiquei 4 meses ou um pouco mais sem trabalhar. Já estava no mestrado? Já estava no mestrado. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Porque eu passei toda a faculdade no período de seca, eu não podia sair com uma gatinha, eu não podia pagar um sorvete, eu não podia tomar uma cerveja. Isso é muito ruim. Sim. É muito ruim pra gente, né? Eu trabalhei a minha adolescência, a vida toda. Ter que abrir mão disso durante 4 anos na faculdade, beleza, agora formado, vou continuar duro. Cara, mas lá na frente vai valer a pena. Eu cheguei pro meu pai e falei, pai, minha família não é rica, né? Cara, eu tô pensando em fazer o mestrado, vou continuar sem trabalhar, não sei que lugar vai me aceitar, porque tudo na educação física é linear, você trabalha segunda, quarta, sexta, terça e quinta, e o mestrado era terça e quarta o dia inteiro, para você ser bolsista e não pagar, essa era a condição. Meu pai, maluco também, sem juízo, falou, não, vai lá. E aí... Te amarra daqui, amarra dali? Amarra dali, não, vai, assim, e nome sujo, e não sei o quê, e por isso que hoje eu também lido bem com a pressão do empreendedorismo, né, porque isso aí faz parte da minha vida, né, e foi uma escolha que eu não me arrependo. E uma outra incrível coincidência, eu me lembro que eu estava na Universo, né, já jogado as traças, esperando uma oportunidade para dar aula em faculdade, alguma coisa assim, e o professor Michel Lima me liga. O Michel Lima, ele estava na posição de subsecretário de esporte, estava no cargo mais alto da Prefeitura do Rio. Ele me deu aula na Unig, eu me aproximei dele por conta de um curso que ele fez também, e eu fui, era um curso sobre performance, coaching, marketing pessoal, e eu fui cheio de vontade ali, eu estava cheio de ódio no coração, duro, ferrado. Eu falei, cara, eu tenho que... Reverter pro conhecimento. Eu tenho que sair daqui fera. Eu tô me ferrando agora, eu vou ter que chegar onde eu tenho que chegar. E aí o Michel já sabia que eu era professor e tal, mas o Michel não era um cara tão acessível, porque ele tinha uma vida muito corrida, ele tinha uma responsabilidade muito grande, chegava na liga e tal. Cara, do nada o Michel me liga. Eu não tinha intimidade com o Michel que eu tinha com o Maurinho, que eu tinha com o Alberto. Ô, João, você quer trabalhar no SEAD, quer voltar pro SEAD como professor? Eu falei, porra, cara. É só que eu tava esperando. Porra, você tá maluco? E eu tenho essas coisas. Tá maluco? Porra, lógico. Ele, então você vai voltar pra lá. Eu falei, pô, professor, mas falaram que tá complicado lá, tá tudo amarrado lá, tá... Não, você vai voltar. Eu falei, cara, mas tem um problema. Tô no mestrado terça e quarta. O SEAD ou você trabalha quarta e sexta ou terça e quinta. Aí você já bateu nos dias, já. Você quer trabalhar lá ou você não quer? A gente está vendo aqui o seu esforço, você está aí no mestrado, você vai ter alguma coisa a agregar, tal, não sei o quê. Falei, pô, cara, saí dali igual um maluco, fui pra casa, mãe, dá bom. E aí eu, depois de formado em 6 meses, eu comecei a minha trajetória como professor. E aí continuou trabalhando com adaptado, inclusive. Até hoje. Desculpa, eu falei essa parte a gente já sabe. Bom, a gente falando aqui, e aí, Sérgio, eu queria te perguntar o seguinte, tem algum caso engraçado aí do teu doutorado? Só que a gente traz os bastidores, né? Aí a gente, aqui na hora de bater um papo, a gente traz para vocês também.
Tem alguma coisa engraçada aí, Sérgio? Rapaz, a gente sempre tem um caso engraçado, né, na nossa história, né, profissional, né? Mas assim, o meu caso, como eu sou assim, mais acadêmico, né, até o momento, né, então tem um caso engraçado que aconteceu na minha formação, né, na pós-graduação. Então, na verdade, assim, foi entre mestrado e doutorado que aconteceu isso, né? Um dos meus orientadores um dia me chama numa sala, na sala do laboratório, e a gente conversando, né, sobre o que ia fazer no próximo, era uma virada de ano, né, planejamento. Na época eu estava como entre aspas, um ajudante, era um aluno mais antigo, então a gente conversava sobre os projetos, sobre os estudos, e ele me chega: eu queria te dar um presente pelo seu desempenho, pela sua ajuda no reconhecimento pela condução dos trabalhos no laboratório e tal. Eu falei: tudo bem, então vamos lá. Aí chega: vamos fazer o seguinte então, espera um minutinho aí. Ele foi, saiu da sala e voltou, e me chegou com a ideia de me apresentar, né, um book rosa para eu escolher uma menina. Aí eu falei: fulano, não preciso disso, me dá outro presente, dá um jantar, me dá um computador novo do laboratório, alguma coisa que eu trabalhar, eu não preciso disso. Pô, esse foi teu orientador, né? Um deles. Um desses orientadores. O Sérgio foi teu orientador, né, João? Mas nunca fiz esse tipo de proposta. Nunca. Então, vamos voltar para cá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês enxergam, identificam, e a opinião de vocês mesmo, do atual momento da educação física adaptada e inclusiva, né? Dessa parte da pessoa com deficiência em relação, seja aula, intervenção, seja profissionais, como é que vocês veem esse momento aí? É com vocês. Bom, fala primeiro. Quer começar? Tá, então, assim, o que eu vejo, né? A gente tem um mercado grande pra caramba, né? A gente está vendo um grande crescimento, assim, né? Nessas discussões, no momento de cursos da área, né? Nesse movimento, né? Em prol de várias condições, né? Envolvidas na questão da deficiência, dos transtornos, enfim. Então, eu vejo que é um mercado muito forte, muito bom para a educação física. A gente tem total espaço e autonomia para trabalhar com esse público. Não tem tantos profissionais assim bem treinados, bem qualificados. Então é uma grande preocupação até nossa. A gente sempre discute muito isso. Por exemplo, a gente vai chamar alguém para trabalhar conosco no nosso instituto. Depois a gente pode até falar sobre isso. Mas assim, é um mercado muito bom. Também, assim como a saúde mental, essa área das deficiências, mas que ainda é pobre de profissionais qualificados, né, para está trabalhando, está atendendo essa população. Você acha que tem demanda, mas ainda não tem oferta de... eu acho. Exatamente. Se a gente for falar do mercado por questões de oportunidade, eu diria que é um mercado magnífico, perfeito. Porque a demanda é muito maior que a oferta. O Sérgio ele costuma chamar de demanda reprimida, né? Uhum. A demanda está ali explodindo e falta a gente para absorver essa demanda. A educação física, de maneira geral, ela vem tendo uma ascensão muito grande. E a pandemia, ela ressaltou mais ainda a importância da educação física. Por quê? As pessoas que menos morriam eram pessoas ativas fisicamente. As pessoas que menos sofreram com saúde mental foram pessoas ativas fisicamente. A gente tem hoje um momento em que a mídia ressalta a educação física, né, o exercício físico, como para muito além da estética. Sim. Isso é muito importante. A gente tem médicos, psiquiatras, neurocientistas, neurocirurgiões, neuropediatras, indicando para crianças com deficiência, reforçando, olha, vai fazer psicomotricidade, vai fazer educação física, bota a criança numa natação, bota a criança numa educação física. E a educação física adaptada está aí, precisando de gente para absorver essa demanda e levar para essas pessoas uma grande oportunidade. Grandíssima oportunidade. Uma grande oportunidade de absorver essa lacuna do mercado, levando para essas pessoas o que elas precisam, né? Ajudando essas pessoas a desenvolverem-se através da educação física, e esse profissional pode se tornar uma referência. Principalmente, desculpa te cortar, principalmente quando a gente está falando de autismo, que é a nova moda, né, que se tornou uma grande moda, né, entre as profissões agora da área de saúde, né, que a gente tem uma demanda gigantesca, que a gente, né, vê de aumento de prevalência de indivíduos que vêm nascendo com autismo, né, e aparecendo para a gente no mercado de trabalho, né,
é enorme. Antigamente a prevalência só aumenta, né? Exatamente. Antigamente o grande boom foi, uma ou duas décadas passadas, foi a síndrome de Down, né? Depois veio um pouco do TDAH, mas meio que foi abafado, e agora vem o autismo com muita força. Né? Então esse é um grande mercado, e a gente não vê cursos bons, né, para qualificar esses profissionais, assim como a gente não vê profissionais qualificados. Né? Então, e aí isso foi um fator motivacional para vocês terem a ideia de fundar um instituto? Foi um dos principais. Porque vocês têm um instituto, que é o Instituto de Neurodiversidade, na Baixada do Rio de Janeiro, né? Uhum. Foi um fator motivacional de criação? Essa demanda reprimida? Vamos usar essa... Eu diria que foi um dos fatores, né? Uhum. Um dos fatores motivacionais para a construção do Instituto foi atender essa demanda reprimida por parte da educação física, porque quando eu conheci o Sérgio lá no programa de mestrado, Laboratório de Neurociência da Atividade Física, nós trabalhamos muito com saúde mental e exercício, né? E como era um tema também de muito interesse meu, e ter um orientador que é um monstro no sentido de produzir, de ensinar, de trazer, a gente fez muita coisa interessante, né, Sérgio? Bastante. E aí eu comecei ali a absorver teorias e ver o quanto a educação física, o exercício pode mudar de fato o cérebro de uma pessoa. Gente, o cérebro não é mudar só a atitude, o corpo, é mudar o cérebro. O Jorge falou, né? Neuroplasticidade, muda o cérebro. A gente começou a entender e eu comecei a ver aqueles fenômenos ali, como é que funcionam, e foi maravilhoso, né? E uma outra motivação é a necessidade de juntar o trabalho de excelência acadêmica, um trabalho pautado na literatura científica, pautado numa prática baseada em evidência, com um suporte social, uma assistência social, aquele algo a mais que a vivência do CIAD, a vivência... Você não tem numa clínica, né? Não, dificilmente tem, eu não vou falar que não tem para não parecer que estou vendendo meu peixe, né? Mas hoje, por exemplo, o meu principal papel na empresa e o meu principal papel como gestor, como ser humano também, é criar condições extra técnicas, né, extra intervenções. Sim. Que venham a fazer com que esse paciente evolua na intervenção. Porque se você tem um paciente... São os outros fatores, Os outros fatores. Porque, por exemplo, a gente estudou muito lá, eu estudei muito com o Sérgio lá, as barreiras que impedem uma pessoa com transtorno mental de fazer educação física, de fazer atividade física. Então, para que adianta eu falar assim, olha, eu tenho aqui um profissional incrível, muito bom, que vai melhorar sua saúde mental através do exercício. Mas ele não consegue chegar. Mas ele não consegue chegar. Não consegue chegar porque é depressivo, não consegue chegar porque aquela atividade é chata, não consegue chegar porque não tem transporte, não consegue chegar por causa daquilo, não consegue chegar porque é chato. Então não adianta de nada. Não tem dinheiro para pagar uma instituição privada, uma academia boa, ou um clube bom, um personal trainer bom, que tem até a qualificação. Diversas vertentes que interferem, né, nessa... Muito. E quando a gente sabe, né, e aí até a gente depois vai entrar no tema daquele estudo, daquele artigo legal dos Exergames com autismo, né, exatamente. Que é bacana pra caramba, né, Jorge? Que assim, o que a gente sabe hoje em dia, o que acontece, né? Cada ano que passa, cada governo que passa, seja municipal ou estadual, a gente vai perdendo os espaços públicos que a gente tinha para fazer atividade física. A gente vê isso. É sazonal, né? As praças vão sumindo, né? Os parques vão sumindo, as quadras esportivas vão sumindo. E a gente perde aí, a maioria da população não tem grana, a gente sabe disso, para pagar um bom profissional, para pagar uma academia, um clube, enfim. Então a gente vai perdendo, né, esses espaços e, consequentemente, isso junta, né, isso se casa com essa população que vai aumentando cada vez mais, né, que é mais pobre, classe mais baixa, que não tem dinheiro. A maioria desses indivíduos com deficiência acabam caindo nessas classes, né, nascendo nessas classes mais baixas. Então não tem como serem bem atendidos. Então aí entram outras ferramentas, aí entra a criatividade nossa do profissional de educação física, que é isso que o João está falando também, né, das motivações. Essa é uma motivação, né, que a gente tem que ser criativo, né, para poder atender bem essa população. Então entra aquela coisa dos Exergames que a gente estudou no mestrado, né, João, que a gente fez lá, um estudo super bacana, né, que a gente foi meu primeiro filho, primeiro artigo do João, que é uma revisão científica, um artigo de opinião que a gente fez, uma revisão
sobre os artigos que falavam sobre os exergames em adolescentes e crianças autistas, né? Melhorando tanto as funções físicas quanto a questão da cognição e o comportamento do autista mesmo, comportamento motor, né? Então a gente tinha os e também, só fazendo né? um adendo para você ter noção, o Jorge e telespectadores, nesse estudo a gente descobriu, através das referências, né, no artigo de opinião, diferentes evidências mostrando que o exergames, ou seja, gente, o fato de uma criança autista sedentária começar a fazer exercício físico através de um Xbox 360 ou um Nintendo Wii que seja, fez com que diminuísse comportamentos inapropriados, aumentou o controle inibitório, diminuiu a estereotipia e melhorou a capacidade de gordura, diminuiu o percentual de gordura, melhorou a marcha, melhorou o padrão, melhorou a postura, uma intervenção lúdica. Ou seja, melhorou os aspectos físicos, motores relacionados à saúde também e melhorou o comportamento, a funcionalidade do sujeito mediante os demandos do dia a dia. Mais oportunidade para que vocês busquem e estudem. Incrível. Bom, falando um pouco do espectro que vocês citaram, vocês dois estão como conselheiros da Onda, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco da importância desse movimento. Explicar, óbvio, que é a Onda, né? Começar por mim agora? Vocês que sabem, vocês são as estrelas. Em primeiro lugar, eu acredito que a Onda tem uma importância fundamental porque as organizações, a gente está aqui numa organização, as organizações elas dão norte, né? Elas fundamentam, elas baseiam, elas posicionam coisas para a sociedade de maneira mais arrojada, ajustada, ferramentada. Com o crescimento do número de pessoas com autismo por conta do acesso ao diagnóstico, por conta das descobertas científicas, por conta da popularização dessa informação, surgiram também muitos mitos. Né, que o autismo, quando o Sérgio falou que o autismo, a questão da moda é a moda profissional de trabalhar na área, né? Aí surgem vários mitos, surgem as dificuldades, falta a informação qualificada. Falta informação qualificada, surge a informação sobre o direito da pessoa autista ir à escola, mas a escola não está preparada. Começam a surgir os problemas de quando as pessoas que não tinham esse direito começam a exigir o seu direito. Então a Onda é fundamental porque ela junta ali, primeiro, pessoas autistas que começam a ter força e voz para ecoar as suas opiniões, as suas visões, as suas vivências, junto com profissionais de diferentes áreas, trazendo uma visão específica de cada área, seja do direito da pessoa autista, seja do médico falando sobre o que é autismo, o médico criando documento ou criando informação sobre diagnóstico, sobre como estimular a fala, a educação especializada, a inclusão, enfim, como vira uma referência para mais diversas demandas, né? E hoje a Onda vai muito além. Hoje, quando tem, por exemplo, uma discussão sobre o ensino deve ser assim ou assado, vai ter uma votação lá no Congresso Nacional sobre o que deve ser feito ou não feito, o governo federal quer ouvir junto ao Conselho da Pessoa com Deficiência, a Onda sempre está no meio. É convocada. Né? Sempre é convocada, porque é um grupo sério, que em primeiro lugar é comandado por pessoas autistas, que são estudiosas do autismo, que tem esse lugar de fala para falar sobre isso, e que junto com essas pessoas tem profissionais de diferentes áreas norteando o trabalho. De forma nacional, né? De forma nacional. Né? É isso, o que eu acho assim, muito bacana da Onda, né, que eu adoro, né, eu sou conselheiro profissional, né, o João é conselheiro estadual. Né? Então, assim, o que eu acho fundamental e muito interessante da Onda, na verdade, é essa integração dos profissionais com as pessoas autistas, as múltiplas visões. E legal que tem profissionais que são autistas também, não são apenas autistas ativistas, mas também que são pessoas autistas eles que são muito pra gente. Profissionais e assim, adoram essa troca, né? Eles mesmos falam, né? Principalmente os presidentes, né? Fábio Cordeiro e a Cláudia Moraes. Eles adoram essa troca, né? E é muito bacana. Inclusive, a gente até fez podcast com eles, muito legal. Eles adoraram. Então, assim, o que eu gosto muito da Onda é isso. São trocas que a gente tem com eles. A gente gera a construção. A construção. A gente gera projetos, né? A gente gera documentos, né? Que são importantes dos profissionais, né? Com as suas diferentes áreas ali, né? Gerando conhecimento. Eles gostam muito disso.
E também projetos de lei, como o João falou, né? Tem muitos profissionais ali que têm já projetos aprovados com políticos em suas cidades. E a onda, que é muito bacana, que ela está nacionalmente espalhada. Né? Isso é fundamental. Isso é muito bacana porque você consegue absorver as demandas, né? E vir um membro consultor, né? Isso é muito legal. Bom, e tem mais coisa, tá, gente? A gente está quase indo para o final do nosso bate-papo, mas esses dois estão inseridos em mais coisas. Vocês também são membros da Cefai, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco do que é a Cefai, o que é esse movimento, né? O que faz parte disso? Fala aí. Bom, a Câmara de Atividade Física Adaptada e Inclusiva, né, do Conselho Regional de Educação Física, aqui do Rio de Janeiro, bom, é uma Câmara especial, né, que trata de assuntos, né, voltados para os profissionais, principalmente, né, para que a gente consiga, né, fazer um bom atendimento às pessoas com deficiência, de forma geral, né, vamos dizer assim. Né, a gente propõe, né, projetos, documentos, né, que norteiam, né, enfim, o funcionamento, né, como o profissional vai trabalhar com essas pessoas, né, gerando conhecimento, né, então eu acho assim, um movimento fundamental, né, como é uma área que é muito ainda pouco, como existe a demanda, né? Tem uma demanda enorme e é uma área que é pouco, a gente já falou aqui, né, vamos ser repetitivo, mas ela é pouco explorada, a gente tem poucos profissionais ali preparados, então é importantíssimo que essa Câmara gere esse documento, né, cursos, enfim, projetos da área, né? Eu tenho esse entendimento do que seria, né, a Cefai. Né? Eu acho muito magnífica essa questão da gente ter oportunidade de elaborar documentos como se fossem guidelines, né, diretrizes sobre princípios que devem ser adotados para uma prescrição segura, de qualidade, que vai entregar para esse sujeito que ele realmente precisa, né? E é interessante também a capacidade que a Cefai tem de organizadamente trazer essas informações e dar um toque para a categoria, para você que está ouvindo a gente aí. Né? Ó, você trabalha, eu quero trabalhar com musculação. Beleza, você quer trabalhar com musculação, você trabalha no salão de musculação, vai chegar um aluno com autismo, com alguma deficiência, alguma condição, uma paralisia, que seja, e você precisa estar pronto para atendê-lo, inclusive por lei. Porque se você nega atendimento a essa pessoa, você pode ser processado. E se você atende essa pessoa de maneira inadequada, você pode matar essa pessoa. Então a Cefai é fundamental para isso, né? Eu até falei na Unig, no último dia que eu fui lá palestrar, tem umas 3 semanas, eu interessantemente colhi algumas informações da galera, né? Essa troca é muito boa. Essa troca é muito boa. Eu fiz uma sala de aula invertida em vez de levar. Eu levei meu notebook, mas eu não vou usar. Nós nem imaginávamos que você faria isso. Então contra a metodologia. Não vamos usar PowerPoint não. E a galera começou a falar. E dentro do que cada um falava que pretendia trabalhar, alunos do primeiro e segundo período. Eu falei, então, você quer trabalhar com futebol? E se chegar um aluno autista? E se chegar um amputado? Na academia, se chegar essa situação aqui, e a gente começou a criar... Que foge do controle do profissional. Que foge do controle. A gente começou a criar casos. Falei, vamos dar nome, vamos criar uma persona aqui. Você está na academia, tem um paciente autista, obeso, tem 12 anos, 120 quilos, está com a glicemia alta, está com colesterol alto, está hipertenso. Esse indivíduo está correndo risco de desenvolver diabetes tipo 2. Ele precisa emagrecer. Então, para ele emagrecer, ele tem que fazer o quê? Ter uma boa alimentação, ele tem que ter uma boa orientação sobre a intensidade que ele vai fazer, o tipo de exercício que ele vai fazer, a frequência que ele vai fazer e o volume. E como vai ser essa comunicação. E como é que você vai se comunicar com ele. E algo fundamental também, o ambiente. Isso influencia. Como é que você vai organizar o ambiente? Mas eu não sou profissional de educação física, mas você está contratado para trabalhar num salão atendendo pessoas. Exatamente. Vocês viram como é que tem muito conteúdo e eu acho que é muito bacana desse bate-papo nosso, de que coincidentemente foram 2 profissionais criados no futebol, que teoricamente foram para a profissão, para trabalhar, seja o alto rendimento ou base do futebol, e que se redesenharam, se redescobriram e hoje buscam mais profissionais para que estejam no mesmo mercado de atendimento da pessoa com deficiência. E o que eu acho muito legal dessa mensagem do João esteja preparado para o que o mercado te oferta, né? Ou te obriga. Eu gosto de fazer essa fala porque a gente olha muito para as oportunidades e possibilidades, mas a gente não pode fugir das nossas obrigações, enquanto sujeito, enquanto cidadão, enquanto profissional.
Você precisa, você tem o dever e a obrigação de estar preparado para atender todos os indivíduos que chegarão no seu local de trabalho, que chegarão. Ah, mas eu trabalho com alto rendimento. Tá bom. E se você tiver um atleta que joga muito e é autista e por isso ele tem dificuldade sensorial, você não vai criar condições para o seu melhor atleta conviver com o grupo dele? E aí? E se você tem um lutador que o cara é fera na porrada, o cara tem um controle motor absurdo, tem uma genética muito boa, mas para ele treinar ele precisa de uma rotina ajustada. Você não vai conseguir entender como é que você potencializa seu atleta? Então, prepare-se, vai chegar para você. E vai chegar porque uma vez que a gente tem o nosso trabalho com a onda, a gente quer provocar isso. Exato. E chega, né? Toda a nossa luta de conscientização, de garantir direito, é para garantir que essas pessoas cheguem. A gente quer mesmo dar dor de cabeça para você. A gente quer mesmo fazer com que todo mundo assuma essa responsabilidade. E principalmente o entendimento de que o profissional de educação física é da saúde, ele não tem como negar o atendimento. Exatamente. Bom, infelizmente chegamos no final. Acho que não é pra sentir, não. Passou super rápido. Tem que falar o anão, né? Não. Mas se desse mais espaço, a gente tinha umas 6 horas. Né? Eu quero passar sempre aqui, né? Eu quero passar a palavra a vocês, para que vocês possam deixar um recado da categoria da forma que vocês desejarem, né? Seja de puxão de orelha, seja de indicação, seja de enaltecer, mas a palavra está com vocês. Primeiro o mais velho. Tio. Elogiou durante todo o nosso bate-papo, chega no final da essa. Não é? Quem disse? O cara é mais experiente. Lá no Instituto eles me chamam de tio. Né? Eu brincando. Vou nem falar um pouquinho dessa. Gosto de figura, né? Mas enfim, então galera, assim, o recado que eu deixo para vocês, profissionais de educação física, é: fiquem sempre atentos às surpresas que podem acontecer na profissão, no trabalho de vocês, na carreira de vocês. Por muitas vezes eu tive que me readaptar, né, até encontrar o real caminho, né, a minha real motivação de trabalho, que é hoje onde eu cheguei, né, que é a educação física adaptada, inclusiva, né, assim, incluindo também um pouquinho a saúde mental. Que também é inclusiva, né? A saúde também, mental. exatamente. Então, assim, nunca entrem com um pensamento único de que eu vou ser aquilo e acabou, porque não acontece dessa forma. Muitas vezes você tem que se readaptar e se você se redescobre, né? E isso é fundamental. Então esse é o recado que eu gostaria de deixar para vocês todos, profissionais de educação física que estão aí nos assistindo. Obrigado aí por assistir esse episódio. É difícil falar depois dessas feras aí. Eu vou separar em tópicos. Primeiro, você é do tamanho dos seus sonhos. Segundo, o profissional de educação física precisa se impor perante o mercado, perante as outras profissões, perante a sociedade. Se você não se valorizar e não mostrar o seu valor, ninguém vai te valorizar. Se você baixar a sua hora-aula porque as pessoas não querem pagar, ou baixar a cabeça para médico ou para advogado, você nunca vai ser ninguém, você também não vai merecer o respeito. Terceiro, estude. Estude, esteja atento às oportunidades, como o Sérgio falou. A vida é uma caixinha de surpresa, cheia de coincidências e de ironias do destino quando a gente está aberto. E esteja disposto a pagar o preço. Pague o preço. Tudo que a gente passou, né? É gratificante hoje a gente parar, pensar, tá aqui, né? Falando um pouquinho sobre a nossa trajetória. Sempre vale a pena. Escolha sempre o caminho mais difícil, que um dia a sua vida vai ser mais fácil. O Sérgio sempre fala isso: vamos fazer mais difícil, que vai ser mais fácil. E tenha sempre a consciência de que a nossa profissão é uma das mais importantes do mundo. Uma das mais importantes da saúde da humanidade. Porque se a gente for valorizado, colocado como pauta principal para o mundo, não haverá tanta necessidade de internação, de óbito, de remédio, de operação. A gente é a chave para prevenir. E ponto. E eu quero agradecer ao Fechou com o sarrafo aqui. ao George, imensamente, ao presidente. E viva a educação física. Olha, agradecer em nome do Conselho a disponibilidade de vocês. Eu sei que sempre é difícil, né, a gente conseguir encaixar a agenda, mas com certeza quem está assistindo a gente foi de grande valia toda essa trajetória. Eu acho que as pessoas se identificaram de trocar, de reinventar, de se reciclar. Só faltou o choro, né? Que eu acho que a gente está meio travado. Quando sai daqui a gente olha.
E gratidão por esse momento que para mim foi um privilégio estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, acompanhado, absorvido todo esse conhecimento e nós nos vemos semana que vem. Um grande abraço, até lá.